Bom dia a todos. Me chamo Letícia Peixoto, sou coordenadora de comunicação do Serviço Geológico do Brasil e serei a mediadora dessa mesa redonda. Hoje é um dia muito importante para a nossa empresa. Nós estamos aqui reunidos para lançar os editais dos direitos minerários de Miriri, localizado nos estados de Pernambuco e Paraíba, e Bom Jardim, localizado no estado de Goiás. Para o Serviço Geológico do Brasil, é uma satisfação poder mais uma vez mostrar para a sociedade as ações em conjunto com o Ministério de Minas e Energia e a Secretaria Especial do Programa de Parcerias e Investimentos, que foram responsáveis também pela fomentação do desenvolvimento da nação através da pesquisa em mineração. A autonomia e o crescimento econômico de um país dependem do conhecimento sobre os recursos minerais que possui. E é por isso que garantir o acesso às informações necessárias para a pesquisa mineral é uma ação estratégica do Estado. Falarão a seguir as seguintes autoridades presentes nessa sessão virtual. O senhor Leandro Bertossi, assessor da Diretoria de Geologia e Recursos Minerais do Serviço Geológico do Brasil. O senhor Frederico Machado, diretor de programa da Secretaria de Parcerias em Energia, Petróleo, Gás e Mineração da Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos. O senhor Márcio Remédio, diretor de Geologia e Recursos Minerais do Serviço Geológico do Brasil. A senhora Marta Cellier, secretária especial da Secretaria de Programa de Parcerias de Investimentos. O senhor Esteves Colnago, diretor-presidente do Serviço Geológico do Brasil. O senhor Alexandre Vidigal, secretário de Geologia e Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia. Ao final desse debate, nós teremos uma roda de perguntas com a participação do senhor Luiz Maurício Azevedo, presidente da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa Mineral e Mineração, ABPM, e também do senhor Francisco Alves, editor-chefe da revista Brasil Mineral. Desejo uma boa conferência a todos e passo agora a palavra para o senhor Leandro Bertossi. Obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Leandro Bertossi. Atualmente eu estou como presidente da Comissão Especial de Licitação da CPRM, que é a comissão, né, formada pela CPRM e a Secretaria de Parcerias de Investimentos, o SPPI, que é a comissão responsável pelos processos de licitação dos ativos minerários da empresa. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer e cumprimentar o IBRAM e a organização da Expo IBRAM pela realização desse evento, mesmo que de forma virtual, mas também num ano tão atípico, né, que nós estamos vivendo, e pela oportunidade de estarmos fazendo aqui o lançamento dos editais de licitação dos projetos de Cobre Bom Jardim e Fosfato de Miriri. Também queria cumprimentar os demais presentes aqui na mesa, o doutor Alexandre, secretário de Geologia, a doutora Marta, secretária do Programa de Parceria de Investimentos, o doutor Esteves, né, o nosso presidente do Serviço Geológico, além do Dr. Márcio, também, diretor de Geologia do Serviço Geológico, e o Dr. Fred, que é o diretor do Programa de Parceria de Investimentos. Também quero cumprimentar os senhores Francisco e Luiz Maurício, que estão nos auxiliando. Vou começar com uma breve apresentação sobre os editais de licitação, e antes disso vou falar um pouquinho do patrimônio mineral da CPRM, como é que ele foi constituído, né? Então, a CPRM ela foi fundada em 1970 com um propósito, na época, de fazer investimentos em pesquisa mineral, em pesquisa geológica. Nesse sentido, o core, né, o business da empresa, era fazer essas pesquisas e depois disponibilizar para a iniciativa privada os depósitos descobertos, né? Então, a CPRM, da década de 70 até 94, ela tinha essa função dentro do governo federal, mas aí já em 94, depois da abertura de capital no país, né, a CPRM ela deixa de ser uma empresa fundamentalmente para a realização dessa pesquisa geológica e ela passa a ter status de serviço geológico do Brasil, na qual ela não faz mais, né,
não se atenta mais a fazer as pesquisas geológicas em um determinado alvo, mas sim ela investe em informações geológicas básicas, né, para melhorar o conhecimento geológico no país. Entretanto, nesse período, né, de 70 a 94, a CPRM ficou com um patrimônio mineral remanescente que não foi vendido ou cedido, né, ou licitado para iniciativa privada, de aproximadamente 332 títulos minerários divididos em 30 projetos em todo o Brasil. Aí, mais recentemente, agora em 2016, foi criado o PPI pelo governo federal, que é um programa de parceria de investimentos. Atualmente, ele faz parte do Ministério da Economia e ele tem como função maior de realizar os processos de licitação e desestatização do governo federal, inclusive os direitos minerários da CPRM. Então, nesse sentido, de 2016 para cá, 5 projetos dos 30 que a CPRM possui na carteira, 5 já foram qualificados no PPI e estão disponíveis, né, para os estudos para ser feita o processo licitatório. Em 2019, no ano passado, foi realizado o primeiro leilão dos ativos minerários, do complexo de Palmeirópolis. E agora, em 2020, nós estamos trabalhando na segunda licitação, que será realizada no primeiro trimestre do ano que vem. Como próximos passos, né, para a CPRM, ela continua fazendo os trabalhos de reavaliação desses 30 projetos do patrimônio, para uma posterior qualificação no programa de parceria de investimento. E nesse sentido, a gente já tem programado para o ano que vem aproximadamente 7 projetos para a gente fazer a licitação. O ano que vem vai ser um ano bem trabalhoso para a gente conseguir disponibilizar aí todos esses editais. Entre eles, nós temos o projeto de Caulim no Pará, um projeto de diamante na Bahia, um projeto de calcário e gipsita no Pará, projeto de ouro em Tocantins e 2 projetos de níquel em Goiás. Com relação ao projeto, né, os projetos que a gente está falando aqui, que são de cobre, Bom Jardim e fosfato Miriri, entre maio e junho desse ano, foram realizadas consultas e audiências públicas com relação a esses editais que nós iremos lançar hoje. Realizamos também reuniões com empresas interessadas já nos ativos, né, reuniões one-on-one, onde a gente pode explicar melhor o edital e o projeto, né? E já desde então, já está disponibilizado no site da CPRM toda a informação que a CPRM possui. E com isso, os nossos próximos passos será a publicação do edital, que será feita amanhã no Diário Oficial. Com isso, nós também iremos disponibilizar todos os dados físicos, né, e o dataroom digital. Os dados físicos seriam os furos de sondagem desses projetos. Estaremos abertos a partir de sexta-feira para a solicitação de empresas que tenham interesse de fazer reuniões com a nossa equipe técnica da CPRM e do PPI. Deixaremos aberto aí, praticamente um mês de períodos de esclarecimento e teremos um período aí, até o dia 7 de janeiro para responder esses esclarecimentos que foram solicitados. A sessão pública está sendo prevista para ocorrer de forma presencial na unidade da CPRM do Rio de Janeiro, no dia 4 de março. Falando um pouquinho dos projetos, né, primeiramente eu vou falar do projeto de cobre de Bom Goiás. Ele fica localizado no extremo oeste do estado de Goiás, corresponde a um direito minerário com uma área de 1.000 hectares. A região ali apresenta uma boa infraestrutura e acessos até a cidade de Bom Jardim. Dentre os estudos realizados, que foram feitos pela CPRM entre a década de 70 e 90, nós temos aí geoquímica de solo, que foram feitos para a identificação das anomalias de superfície, geofísicas terrestres, como magnetometria, polarização induzida, e 40 furos de sondagem nos alvos mais promissores, totalizando aí aproximadamente pouco mais de 8.000 metros de sondagem. Com relação à geologia do local, né,
O depósito ele se encontra numa sequência vulcano-sedimentar, conhecida como a Formação Bom Jardim de Goiás, que é constituída aí por rochas metavulcânicas e subvulcânicas associadas. A mineralização ela é abundante em veios e vênulas de quartzo, onde estão normalmente associadas a sulfetos. Tá? Em 2017, né, a partir dos dados das campanhas realizadas entre a década de 70 e 90, em 2017 foi feito um novo relatório de reavaliação desses ativos, né, utilizando as mais modernas técnicas aí de avaliação, né, como softwares 3D. Foi incluída também reanálise dos testemunhos, né, porque eram reanálises antigas, foram feitas reanálises então mais recentes, onde foi incluído um sistema de QAQC, né, e esse relatório de 2017, ele chega aí a um recurso inferido da ordem de 4,4 milhões de toneladas, com um teor médio aí de 0,44% de cobre. Então, depois do relatório de reavaliação, foi feito, junto com uma empresa de consultoria especializada, uma valoração econômica do projeto, né? O projeto, né, ele se encontra em uma fase conceitual, é necessário ainda a complementação de estudos geológicos, principalmente para visando o incremento dos recursos minerais, tá? Que há potencial, a gente vê pelo projeto que há potencial de se aumentar os recursos, né? Também foi entendido, né, que há uma possibilidade aí de se ter cobalto e ouro como subproduto, tá? Então se entende que a área é bastante promissora aí, com os corpos em aberto, que com uma nova pesquisa pode aumentar muito os recursos que já estão cubados. Nisso, na proposta de valoração, foram feitas duas propostas aí de cava a céu aberto, né, com uma lavra aí de 2,8 milhões de toneladas, né, e dentre os parâmetros da modelagem financeira, que é um trabalho que se encontra aí no site da CPRM, se estima para esse projeto um CAPEX aí de aproximadamente 20 milhões de dólares e um VPL, né, de aproximadamente 3 milhões de dólares e uma taxa interna de retorno de quase 14%. Tá? Mas com isso, a gente, né, mesmo tendo essa valoração, a gente entende a necessidade de um conhecimento maior do depósito, principalmente para aumentar a vida útil desse projeto, que hoje, né, com os recursos que se tem cubado, ele é um projeto para apenas 6 anos, né, mas há potencial, a gente entende que há potencial para se estender a vida útil desse projeto. Com isso, uma das informações que estão contidas nesse edital, no contrato que vai ser apresentado, a necessidade, né, da empresa vencedora da licitação fazer uma complementação dos estudos geológicos com uma pesquisa complementar. Com isso, é sugerida pela CPRM a execução de aproximadamente 2.600 furos de sondagem, né, para se fazer furos em fio, né, que são furos dentre as malhas que já foram feitas para se comprovar o depósito, além como furos na região norte e sul aí do corpo, que ele se encontra em aberto, né. Esse programa de pesquisa, ele é considerado no edital como uma pesquisa complementar mínima, que deverá ser realizada pela empresa vencedora da licitação aí, e tem um custo estimado de 2,5 milhões para um trabalho de aproximadamente 18 meses. Okay. Sobre o projeto de fosfato Niriri, ele é um projeto que se encontra na região nordeste, próximo à costa do Brasil, 45 quilômetros ali da costa. Correspondem a 7 direitos minerários, são 6 na Paraíba e 1 em Pernambuco, com uma área um pouco maior de 6 mil hectares. Né? A região, por estar próximo de 2 capitais, tem uma boa infraestrutura de acesso de portos, aeroportos, né? E por estar inserida ali muito próximo de cidades grandes, ela também já é uma área bem improvisada, né? E isso é uma das questões que a gente levanta sobre o licenciamento ambiental na região. Nesse sentido, assim como no projeto de Cobre Bom Jardim, foram realizados estudos prévios, né, como sedimentos de corrente, foram realizados levantamentos geofísicos, magnetometria, gama-espectrometria, e ao todo, né, no projeto inteiro, foram realizados 176
furos de sondagem, totalizando aí aproximadamente 6.900 metros sondados ao longo de todo o projeto. Né? Com relação à geologia desse projeto, a mineralização ela ocorre, né, em faces fosfáticas da formação Itamaracá, que é uma formação da Bacia do Paraíba, e correspondem em 3 tipos de minérios diferentes, né, 3 camadas de minérios. Um minério denominado, né, pelo relatório de tipo 1, que tem teores aí de acima de 18%. Tipo 2, que são já rochas fosfáticas silicáticas, com teores de 7% a 17%. E tipo 3, que já são rochas carbonáticas, com teores de 5%. Nesse sentido, assim como no projeto de cobre, foram realizadas reanálises dos testemunhos e o relatório de reavaliação, que se encontra aí no site da CPRM, foi feita um novo estudo de reclassificação dos recursos existentes. Esse relatório ele chegou a recursos inferidos para esse projeto na ordem de 115 milhões de toneladas, com teor médio de 4,19%. Okay. Em termos da valoração econômica do projeto, né, que também, assim como o de cobre, foi realizada por uma consultoria externa, o relatório também se encontra na documentação disponível, se encontra em fase conceitual, né, sendo necessária a complementação aí de diversos estudos. Né. Na proposta feita pela valoração, a gente prevê, né, a instalação de um empreendimento para produção e comercialização do concentrado de fosfato. Né. Para isso, a gente estima o CAPEX de aproximadamente 200 milhões de reais e a abertura de 3 cavas a céu aberto. Né. Entretanto, como a gente, nessas áreas, né, a gente tem uma alta relação estéreo-minério, né, que são sedimentos arenosos que estão por cima da mineralização, o VPL, né, o retorno financeiro desse projeto, ele dá negativo, né, devido aos altos custos de lavra. Né. Com isso, né, a equipe técnica da CPRM, a gente entende que é necessário, né, para se continuar esse projeto, a complementação de estudos, não só de conhecimento geológico, mas de caracterização de todas as rochas, né, das encaixantes do minério, como estudos de geomecânica e hidrogeologia, visando aí a propor para o projeto um outro método de lavra que não a cava a céu aberto, né, que teriam uma condição, né, um custo menor de lavra e talvez traria atratividade para esse projeto. Né. Além desses estudos, um complemento da pesquisa geológica nas áreas com menos relação estéreo-minério. Nesse sentido, né, depois de recebermos esse relatório dizendo que o projeto, da maneira que está sendo concebido, ele dá um VPL negativo, a equipe técnica da CPRM pensou num projeto alternativo, né, o que a gente chama de projeto alternativo, que ao invés de se trabalhar com concentrado de fosfato, né, a gente propõe a implantação de um empreendimento que visa o aproveitamento desses recursos como um fertilizante mineral, tá? O denominado fosfato natural, que nada mais é do que a rocha, né, gritada e moída e vendida, né, comercializada de acordo com a Instrução Normativa 39 de 2018 do Ministério da Agricultura, que pode ser vendida in natura e tem características fertilizantes. Né. Para esse novo projeto, esse projeto alternativo, a gente fez uma nova valoração, né, chegamos a recursos de 2 milhões de toneladas, em teor médio de 6%, trabalharia-se numa cava a céu aberto, com uma relação de estéreo-minério máxima de 2:1, consideraria, né, um CAPEX muito menor do que o projeto principal, de 47 milhões de reais, e esse projeto alternativo traz um VPL de 4,3 milhões de reais e uma taxa interna de retorno de 11%. Então, seria um projeto economicamente viável devido a essas características.
Com isso, a CPRM, dentro do edital de licitação, ela faz uma proposta para a empresa vencedora da licitação de fazer a pesquisa complementar, o que a gente chama, né, de pesquisa mínima, dividida em duas etapas. Uma primeira fase de caracterização e definição de um plano de lavra, ou seja, a gente entender, né, e a empresa entender se o projeto principal seria viável através de um outro método de lavra. Então, para isso, a gente propõe a realização de estudos hidrogeológicos, geotécnicos, metalúrgicos e avaliações ambientais, de modo para de tentar entender se é viável fazer um projeto aí, lavrar esses 115 milhões de toneladas que nós temos na região. E como uma segunda fase, a gente fazer um aumento do conhecimento geológico, com a execução de 1.000 metros de sondagem, com a área dependendo dos resultados da primeira fase, né? Então, nesse sentido, a gente propõe um modelo de licitação, que o Frederico ele vai explicar melhor mais à frente, que nesse modelo de Miriri, após a execução da primeira fase de pesquisa, né, a empresa comprovando essa inviabilidade do projeto, né, e mostrando que não é possível, né, esse projeto não seria viável, a lavra desse material por uma lavra subterrânea ou algum outro tipo de lavra, de se fazer esse projeto, né, com a comercialização do fosfato natural simples, que seria um modelo alternativo para o desenvolvimento desse ativo. Ok? Com isso, eu termino aqui minha apresentação, deixo o contato aí da comissão de licitação, que é ppi.mineracão@cprm.gov.br, e estaremos abertos aí para maiores esclarecimentos. Então, passo agora a palavra para o Fred, que fará a apresentação da parte do modelo de licitação. Obrigado a todos. Bem, bom dia a todos os colegas aqui do painel, a todos os participantes do evento aqui do painel também. Minha apresentação vai ser uma apresentação rápida, com o objetivo de explicar um pouquinho, de forma bem geral ainda, a modelagem dos leilões, né, tanto do leilão do cobre de Bom Jardim, quanto também de fosfato de Miriri. É lógico que os detalhes aí dessa modelagem elas vão poder ser encontrados eles vão poder ser encontrados no edital e no anexo do edital, que é exatamente o modelo de contrato que vai ser firmado com o vencedor da licitação. Então, minha sugestão realmente é que todos, principalmente aqueles que tiverem interesse em participar desse certame, que faça uma análise aí bem cuidadosa e detalhada do texto do edital, que estará disponível a partir de amanhã já no site da CPRM. Bem, falando um pouquinho então do projeto de cobre de Bom Jardim, esse fluxograma aqui ele mostra todo o processo desde a realização do leilão até a futura possível operação da mina. Então, o leilão ele vai ser realizado com base, a variável do leilão, o critério de julgamento, será exatamente o valor de bônus de assinatura, que está fixado hoje em R$2 milhões, ressaltando que esse bônus ele é um bônus que vai ser pago em parcelas, né? Isso foi um modelo que a gente implementou considerando ainda o alto risco do projeto. Então, na verdade, para a assinatura do contrato, o licitante vencedor ele vai ter que fazer o depósito do valor correspondente a 2,5% do lance vencedor, da proposta vencedora. Então, digamos que a proposta seja exatamente o valor mínimo de 2 milhões, ele vai ter que fazer esse pagamento de 2,5% de 2 milhões. O restante desse bônus ele vai ser pago em fases posteriores, mais avançadas do projeto, e isso, evidentemente, foi proposital no sentido de permitir com que esses pagamentos eles ocorram só depois que a pesquisa complementar estiver concluída, né? No momento em que o risco do projeto ele já reduz bastante, as possibilidades para o licitante vencedor captar recursos financeiros no mercado aumentam. Então, a gente acredita que dessa forma a gente aumenta a atratividade do ativo, diminuindo o risco, então, do parceiro privado. O leilão vai acontecer por apresentação de propostas fechadas, quer dizer, não vai haver uma disputa aberta lance a lance. A gente adotou um modelo um pouco mais simplificado, até por saber que não é uma prática no setor minerário a participação em processos de leilão
junto à administração pública. Então, a ideia foi realmente fazer um modelo um pouco mais simplificado para facilitar também a compreensão e a participação dos interessados no projeto. Bem, definido então, concluído o leilão, definido o vencedor, esse interessado ele vai ter a obrigação de constituir uma sociedade de propósito específico, né? Essa sociedade que vai ser responsável por tocar o projeto. Queria destacar que essa SPE ela não vai contar com participação da CPRM, a CPRM não vai ser acionista sócia desse projeto, o que garante aí, então, uma ampla autonomia para a parceira privada, para a empresa que vencer a licitação, no que se refere às decisões operacionais do processo. É lógico que algumas decisões ao longo da execução do contrato, ao longo da execução dos trabalhos, decisões mais relevantes, elas vão depender de uma concordância da CPRM, mas são situações muito excepcionais que não devem gerar qualquer tipo de preocupação. Então, celebrado então, o contrato com a sociedade de propósito específico, dá-se início, então, a uma auditoria técnica complementar, uma due diligence, pelo prazo de 6 meses, em que essa empresa ela vai poder realizar a validação dos dados geológicos coletados pela CPRM lá na década de 70. Né? Então, esse foi um momento que a gente considerou importante para que a empresa ela pudesse fazer essa avaliação e, eventualmente, caso ela entenda necessário, ela pode, aí, por isso que tem essa portinha do lado esquerdo, ela pode deixar o projeto sem necessariamente, quer dizer, sem se comprometer, sem ter a obrigação de executar a pesquisa complementar ou realizar os pagamentos das demais parcelas do bônus de assinatura. Né? Então, nesse caso, digamos que durante a auditoria técnica complementar, ela conclua que não é do interesse dela seguir com o projeto, ela pode deixar o projeto, ela perde o valor que foi pago dos 2,5% da primeira parcela, mas ela não tem obrigação de fazer qualquer outro tipo de pagamento em favor da CPRM. Também não tem obrigação de executar a pesquisa complementar. Contudo, caso ela decida avançar no projeto, ela vai ingressar na fase de pesquisa complementar, que é uma fase única, em que ela vai ter uma obrigação de investimentos mínimos, correspondente a esses 2.650 metros de sondagem obrigatório, e ela tem a obrigação de executar essa sondagem. Caso ela desista no meio do caminho, durante a pesquisa complementar, e resolva sair do projeto, ela tem essa possibilidade, só que aqui ela vai ter, então, uma obrigação de indenizar a CPRM em relação à metragem de sondagem que ela se comprometeu a realizar, mas não realizou. Né? Então, digamos que ela execute 1.000 metros de sondagem e decida sair do projeto, ela vai ter que indenizar a CPRM em relação aos 1.650 metros de sondagem que não foram executados. Esse valor, a metragem de sondagem, se não me engano, está calculada em R$ 700 por metro, que é exatamente, acredito que até menor até do que o valor hoje de mercado. Realizada a pesquisa complementar, ela vai apresentar, então, um relatório final à CPRM. A CPRM também vai encaminhar isso para a Agência Nacional de Mineração, uma vez que esse processo aqui ele vai ser acompanhado pela agência. E sendo o relatório positivo, vai ser feita, então, aí sim, a cessão dos títulos minerários. Quer dizer, o contrato que vai ser assinado pós-leilão é um contrato de promessa de cessão dos direitos minerários. Durante toda a fase de pesquisa complementar e de auditoria técnica preliminar, o direito minerário permanece sob titularidade da CPRM. A CPRM se compromete, por contrato, a prestar todo o apoio necessário para que a boa manutenção desses direitos minerários, mas é lógico que a execução da atividade vai ser feita pela parceira privada, assim como a obtenção das licenças e autorizações que forem necessárias para a execução desses trabalhos. Realizada, então, a assinatura do instrumento particular de cessão de direito minerário e averbado esse instrumento junto à ANM, aí sim corre o prazo aí de apresentação do requerimento de lavra, que é de 6 meses, por uma determinação legal da legislação da CPRM. Lembrando também que para a assinatura do instrumento de cessão de títulos minerários é obrigatório, então, aí sim o pagamento de 37,5% do bônus de assinatura fixado lá no leilão. Né? Então, aqui já é feito também o pagamento da segunda parcela. Protocolizado o requerimento de lavra, vai ser examinado pela Agência Nacional de Mineração, e aí sim, caso seja emitida a concessão de lavra pelo Ministério de Minas e Energia, nesse caso, aí sim a empresa também vai ter um prazo, se não me engano, de 10 dias, para fazer o pagamento do restante do bônus de assinatura de 60%. A rigor, essa segunda e terceira parcela, elas acabam sendo, na verdade, um bônus de descoberta, porque efetivamente para a assinatura do contrato,
o interessado ele tem a obrigação só de fazer o pagamento da primeira parcela. Aí o interessado vai ter uma obrigação realmente de dar início às operações, isso é do interesse da própria CPRM, então isso também é regulado. E, posteriormente, é feita, então, na fase de operação de mina, vai haver a obrigação também de pagamento de um royalty fixo de 1%. Esse royalty não vai variar, ele é um royalty fixado em 1% sobre a receita bruta, mas existe também, essa foi uma demanda, inclusive, do Tribunal de Contas da União, uma fórmula de compartilhamento do lucro extraordinário. É uma fórmula mais simples do que foi adotada no modelo adotado em Palmeirópolis, no ano passado, e que considera questões relacionadas ao teor do minério, né, com relação ao primeiro ano, o teor que foi estabelecido na pesquisa complementar, e, posteriormente, questões relacionadas a preço, né. Agora, como está mencionado, esse é um compartilhamento de lucro extraordinário, quer dizer, uma eventualidade de uma mudança muito significativa do preço do produto mineral no mercado, aí sim existe a possibilidade de compartilhamento do lucro extraordinário. Eu queria destacar aqui nesse fluxograma também que existe essas portas de saída, são todas possibilidades da empresa de deixar o projeto, né? A empresa também tem ampla autonomia para fazer a negociação desse projeto, então a CPRM ela celebra o contrato com a vencedora da licitação, mas não há impedimento para essa empresa fazer a negociação desse projeto na medida que o projeto for avançando. Lógico que isso tem que ter uma subrogação das obrigações, tem que ter uma anuência da CPRM, mas isso acho que dá uma grande liberdade e respeita muito o funcionamento do setor, em que nós sabemos que existem empresas especializadas na parte de pesquisa, empresas que têm um foco de atuação mais na implementação e operação da mina. Bem, passando para o próximo, aqui eu vou falar até mais rapidamente, porque o modelo é parecido, tem algumas distinções, eu vou focar um pouco mais nas distinções. Aqui, novamente, o critério de julgamento é o pagamento do bônus de assinatura. O bônus aqui é substancialmente menor e as parcelas elas são diferentes também. São duas parcelas de 50%. Então, o bônus mínimo está fixado em R$30 mil, e os lances vão acontecer, as propostas vão acontecer em cima desse bônus, e o pagamento para assinatura corresponde a 50% da proposta vencedora. Aqui, novamente, temos o prazo de auditoria técnica preliminar, e aqui a fase de pesquisa ela é dividida em a etapa de pesquisa é dividida em duas fases. A primeira fase, que é focada na aferição da viabilidade, composta por 4 estudos que o Leandro já mencionou na apresentação dele, ela vai ser realizada no prazo de 18 meses, e aí sim existe a possibilidade do interessado sair novamente, sem se obrigar com a realização da segunda fase. Caso ele decida avançar com o projeto, ele vai partir para a segunda fase, vai se comprometer a realizar 1.000 metros de sondagem, com um custo estimado aí de R$750 mil, e após o término da pesquisa complementar, ele apresenta também o relatório à CPRM e também à ANM, e caso seja um relatório positivo e haja interesse do parceiro privado em avançar com o projeto, a gente segue na mesma forma como acontece no projeto, na modelagem de Bom Jardim, agora o pagamento dos outros 50% do bônus, a realização da cessão com a averbação junto à ANM, o protocolo do requerimento de lavra junto à Agência Nacional de Mineração 6 meses após a averbação da cessão, e aqui a gente tem exatamente aquela bifurcação que foi mencionada pelo Leandro, conforme seja o modelo do projeto, né? Caso o projeto se mostre viável para a produção de concentrado de fosfato, aí sim existe uma obrigação de pagar um bônus de descoberta de R$2.611 mil, né? Contudo, caso o projeto não se mostre viável na produção de concentrado, mas se mostre possível avançar no modelo simplificado, trabalhando com remineralizadores, com agrominerais, aí a empresa ela fica dispensada de fazer esse pagamento do bônus de descoberta, e ela vai arcar somente exatamente com o bônus de assinatura e futuramente com o valor do royalty. Então, avançando, outorgada a concessão de lavra, início das operações em até 2 anos, lógico que esses prazos eles podem ser prorrogados, evidentemente com justificativa técnica, e na fase de operação da mina, independentemente da gente estar tratando do projeto completo, né, que é o projeto de concentrado de fosfato, ou no projeto simplificado, existe a obrigação do pagamento de 1% sobre a receita bruta, e novamente também existe uma fórmula aqui bem mais simplificada de compartilhamento do lucro extraordinário. Novamente aqui também ressaltando aí essas portas de saída, a possibilidade da empresa sair do projeto, ampla autonomia para as decisões operacionais e ampla autonomia também para até a negociação do projeto com terceiros mediante concordância da CPRM. Bem, basicamente é isso. Eu queria devolver a palavra para a nossa moderadora, a Letícia,
Quem tiver interesse a respeito dos projetos do PPI, por favor, fique à vontade de nos seguir, para nos seguir aí nas redes sociais, no nosso site. A gente tem informações bastante completas aí sobre todos os projetos da nossa carteira. Muito obrigado. Letícia? Muito obrigada, Frederico. Muito obrigada também, Leandro. Nesse momento, então, passo a palavra para o nosso diretor de Geologia e Recursos Minerais do Serviço Geológico do Brasil, Dr. Márcio Remédio. Obrigado, Letícia. Bom dia a todos. Queria inicialmente agradecer ao IBRAM por essa oportunidade. Rapidamente, gostaria de tecer alguns comentários sobre as apresentações. Esse modelo de negócio, ele foi construído num intenso debate entre a sociedade, através de consulta, com o setor produtivo e com o Tribunal de Contas, além da SPPI e os técnicos da CPRM. Isso nos leva a entender que é um modelo de negócio bastante atrativo para os investidores, né? Então, nesse sentido, a CPRM, na construção desses modelos de negócio, juntamente com a SPPI, o MME, que nos apoia fortemente nessas ações, ela tem buscado a melhor maneira de negócio, de maneira a facilitar o investimento do setor privado e desenvolver esses projetos. Desenvolver esses projetos que trazem receitas para os municípios, geram empregos. Então, essa ação ela é muito transparente, né? Ela é muito transparente, ela passa por todos os critérios e o crivo mais rigoroso, que é o de desestatização, foi imposto a esse projeto, que é passar pelo plenário do Tribunal de Contas da União, onde teve a aprovação sem óbice da continuidade desse processo de licitação desses ativos. Então, gostaria de deixar aqui meus cumprimentos à organização do evento e já passo as palavras ao próximo palestrante. Obrigado. Muito obrigada, diretor. Passo, então, agora a palavra para a doutora Marta Cellier, a secretária especial da Secretaria do Programa de Parcerias de Investimentos, SPPI. Bom dia a todos. Quero cumprimentar aqui o presidente Esteves Colnago, presidente da CPRM, em nome dele, toda a equipe que está aqui conosco, o diretor Márcio Remédio, o Leandro, também a Letícia, cumprimentar o nosso secretário de mineração, doutor Alexandre Vidigal, cumprimentar também o Frederico, nosso diretor aqui da área de energia e mineração do Programa de Parceria de Investimentos, cumprimentar o doutor Francisco, Luiz e todos que estão nos assistindo. Hoje é um grande dia, é um dia de avanço na carteira de projetos do Programa de Parceria de Investimentos, é o dia de celebrar aí a publicação de mais 2 editais, com leilões já marcados para o dia 4 de março. São projetos importantes que já estavam na carteira do Programa de Parcerias, que receberam nossa contribuição aí na estruturação, e eu só posso parabenizar todas as equipes envolvidas, tanto do Serviço Geológico, do Ministério de Minas e Energia, o nosso time do PPI, por termos conseguido avançar com essa aprovação no Tribunal de Contas, ou seja, esse é um projeto que já passou pela audiência pública, pela consulta, já recebeu contribuições e já foi avaliado pelo Tribunal de Contas da União como um bom projeto, com autorização para seguir em frente, e por isso nós estamos aqui hoje publicando esses editais. Nós passamos por um período no Brasil de muitos anos sem leilões nesse setor, e nós sabemos do potencial desse setor no Brasil. Nós sabemos também do desconhecimento que nós ainda temos de muito do nosso potencial de exploração minerária e da quantidade de pesquisas que ainda tem que ser realizadas para que a gente possa conhecer melhor o nosso subsolo. O modelo que se apresenta aqui hoje, ele é inovador nesse sentido, porque ele traz esse parceiro privado junto com o governo para avançar nessa agenda de pesquisas. E ele desenha os incentivos para que todas essas incertezas relativas à necessidade de pesquisas adicionais sejam precificadas e os riscos sejam mitigados ao longo do processo. O Frederico mostrou bem aqui para a gente as etapas do leilão, né? Então, por mais que a gente tenha lances inicialmente em torno do bônus, o lance vencedor, esse pagamento ele é faseado
ao longo do processo, permitindo que as pesquisas avancem com esse investidor privado ou esse consórcio, né, de investidores privados que ganharem cada um dos projetos e que com mais informações e mais conhecimento sobre essas oportunidades, a gente possa aí sim avançar com os pagamentos dos bônus e no fim com o pagamento também do royalty já na etapa de exploração. Então, acho que a gente tem feito um esforço muito grande, o governo brasileiro como um todo, de entender as peculiaridades de cada setor e de avançar com a agenda de atração de investimentos privados para o país. Cada setor com as suas características. Então, o nosso desconhecimento, muitas vezes em profundidade, de algumas características do nosso subsolo, não estão sendo motivo para nós frearmos a agenda e não avançarmos. Pelo contrário, estamos entendendo essas deficiências de conhecimento e prevendo no próprio edital como o parceiro privado pode participar com essas pesquisas complementares para que a gente avance cada vez mais conhecendo o subsolo e os projetos que temos e também atraindo investimentos para esse setor. Tenho certeza que avançaremos com outros projetos importantes, já temos aí carvão de candiota na carteira em etapa de estudos, temos caulim de Rio Capim também no Pará em estudos na nossa carteira e teremos uma reunião agora no dia 2 de dezembro com o presidente da República, com o ministro Bento e todos os ministros que representam o Conselho do Programa de Parceria de Investimentos, hoje liderado pelo ministro Guedes, para definir novos projetos que entrarão na carteira do PPI e que receberão também essa conotação de projetos prioritários para serem estruturados para atrair investimentos privados para o país e contribuir aí com o desafio importante que nós temos de retomada da economia, de retomada do crescimento, de geração de emprego. Então, tenho certeza que na reunião do dia 2 teremos aí boas novidades que tornarão essa carteira de projetos do setor de mineração mais robusta e que darão continuidade a esse desafio que nós temos de avançar com a atração de mais investimentos e mais pesquisa para esse setor. Então, essas são aqui minhas breves palavras. Estarei à tarde participando de outro painel aqui com os senhores também e registrar a nossa alegria de ter esse edital publicado amanhã. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Marta. Passo, então, agora a palavra para o nosso presidente, Esteves Conago. O senhor está no mudo, presidente. Desculpa. Primeiro, eu gostaria de manifestar o meu boa tarde a todos, uma satisfação poder estar participando dessa mesa redonda junto com meus companheiros lá da CPRM. E, em segundo lugar, dizer da satisfação nossa em ver mais um leilão, mais 2 leilões sendo colocados na rua, no programa do PPI de patrimônio da CPRM, que estava engavetado e está indo para a rua. Eu vejo nesses projetos oportunidade ímpar para o pequeno e o médio investidor participar do processo da mineração no Brasil. Eu acho que é oportuno isso. São pequenos projetos, são pequenas áreas que viabilizam a participação de pequeno e médio, que acho que nós temos que incentivar de todas as formas. Já foi dito aqui que nós começamos isso na década de 70, nós estamos aí com 50 anos e esses projetos ficaram engavetados. Foram pagos pelo Tesouro, o Tesouro investiu intensamente nisso, disponibilizou algumas áreas e deixou. Nós estamos com cerca de 300 áreas reservadas dentro do nosso borderô lá da CPRM, precisando leiloar, tirar do nosso compromisso. Muito bem. Nós estamos agora chegando no estado, estamos indo para o Goiás mais uma vez, indo para Pernambuco lá com o Miriri, né? E, como disse a doutora Marta Célia e o Frederico, nós estamos na expectativa do ano que vem acelerar o processo. E para esse ano que vem a gente coloca 5 empreendimentos desses em execução. Eu conclamo aos que estão nos ouvindo, aos investidores, e aproveito a oportunidade. É um projeto muito importante porque eles podem gerar renda,
emprego, impostos, uma série de situações que se agregam em torno de um projeto desse tipo. Então, eu cumprimento ao IBRAM pela iniciativa de realizar esse painel, no evento em que ele está coordenando, e na próxima oportunidade nós estamos aqui colocando mais alguns projetos em evidência nesse contexto. Muito obrigado. Presidente Esteves Colnago. Eu chamo agora a participação da palavra o senhor Alexandre Vidigal, nosso secretário da SGM do Ministério de Minas e Energia. Pois não, obrigado, Letícia. Boa tarde a todos. Cumprimento de modo especial a secretária especial, doutora Marta, que tem realizado um excelente trabalho à frente da SPPI, juntamente com toda a sua equipe. Veja aqui o doutor Frederico Munia também, realiza um trabalho incansável e brilhante, merecem todo o nosso reconhecimento, mais do que isso, o reconhecimento da sociedade brasileira pelo que vocês têm feito. Cumprimento aqui, vejo o doutor Luiz Azevedo, vejo também o doutor Francisco, cumprimentos em nome do setor privado, da comunidade que acompanha esse trabalho. E especialmente também o doutor Esteves, doutor Márcio, que sempre deram o suporte necessário à viabilidade desses projetos. Eu entendo que o grande desafio em ações como essa, em medidas como essa, né, é se encontrar o equilíbrio naquilo que é a atratividade para o investidor e, ao mesmo tempo, naquilo que se possa alcançar de melhor resultado para a sociedade. Acho que essa é a fórmula. Aquilo que atrai e, ao mesmo tempo, aquilo que gere o melhor produto. E, nesse caso específico desses leilões que estão sendo realizados, a sociedade, a maior segurança, a maior garantia que ela pode ter de que esse equilíbrio está sendo alcançado é exatamente a chancela dada pelo Tribunal de Contas da União. Não há o que se cogitar, não há o que se falar que possa implicar em qualquer crítica ou qualquer comentário que desabone esse tipo de ação, esse tipo de medida que vem sendo tomada pelo governo. Não bastassem todas as medidas de transparência de todo esse processo, né, nessa discussão com a sociedade, mais do que isso. Tratam-se de medidas, de ações de governo que têm a chancela do órgão máximo do país responsável por fiscalizar as ações de governo. Então, isso deixa-nos, como dirigentes responsáveis, numa situação de absoluta tranquilidade. Um país que tem um passado recente tão comprometido, né, com atos de desvio, de corrupção, de irregularidades, e nós temos a coragem de trabalhar com um Brasil que quer gerar riqueza e que temos absoluta tranquilidade de que esses temas nem ao menos se aproximam do que é o objetivo e das ações que temos tomado. Tudo absolutamente transparente, dentro da lei, tudo acompanhado, tudo monitorado, tudo absolutamente fiscalizado. Como disse a secretária Marta, é um grande dia hoje, é um dia de avanço, e é exatamente isso. E é exatamente essa responsabilidade que nós, dirigentes que pertencemos a esse governo, temos. É um governo de ação e que pensa no país. Mais do que isso, pensa exclusivamente nos interesses da sociedade. E nós somos e estaremos incansáveis no alcance desses compromissos de atender aos interesses da sociedade. Inclusive, Esteves, me permita, com todo o respeito e consideração que eu tenho a você, apenas um reparo na menção que você fez a dizer que essas áreas são do patrimônio da CPRM, ou melhor, são do patrimônio da sociedade, um patrimônio que há 50 anos estava apenas debaixo da terra, e é que a sociedade não merece esse tratamento que era dado ao seu patrimônio. Então, os meus parabéns efusivos a você, viu, Marta, a toda a sua equipe, ao Esteves, a toda a equipe da CPRM e a todos aqueles que estão imbuídos e envolvidos nesse desafiante, virtuoso e louvável compromisso de fazer algo de melhor para o país. Obrigado. Muito obrigada, doutor Alexandre Vidigal. Bom, então, convido agora para fazer parte aí do nosso debate o senhor Luiz Azevedo, presidente da ABPM, e o senhor Francisco Alves, o editor-chefe da revista Brasil Mineral. É com vocês, nós temos 15 minutos para encerrarmos essa transmissão. Muito obrigada. Muito bem. Falo eu primeiro ou falo o Luiz primeiro? Você, Francisco. Você pode falar.
Eu gostaria de começar com uma pergunta para o próprio Luiz, que é o seguinte, quer dizer, como representante do setor privado, né, e da área de pesquisa mineral, através da BPM, né, eu gostaria que você dissesse como você vê essa iniciativa, né, do programa do PPI na área de mineração, que é a terceira área, né, que é licitada num curto período, e qual é a atratividade que você vê, né, dessas áreas para o investidor, né, privado, e de que forma isso contribui para um impulsionamento do desenvolvimento do setor no Brasil. Bem, bom dia a todos, bom dia, doutor Esteves, um prazer aqui estar participando com vocês desse evento. Bom dia, secretário, Márcio, Leandro, Frederico, Marta. Falar depois de vocês que cobriram todas as etapas que eu acho importantes desse processo, a gente pode agregar muito pouco. Mas a pergunta do Chico foi muito feliz, e eu vou me permitir, antes de responder a pergunta, fazer alguma consideração. Primeiro, o secretário colocou muito bem, secretário, o critério da transparência e eu acho da contemporaneidade da forma como esse leilão está sendo feito. Esse leilão quebra o paradigma, eu acho que dos gabinetes, e dá à sociedade uma forma de participar de forma livre, clara, com os proventos do eventual sucesso desse leilão, não sendo somente contemplado na parte imediata, que é o do bônus da assinatura, que a gente no Brasil sempre comemorou, mas sim também na possibilidade da sociedade participar, não é, secretário? Na execução do projeto e no desenvolvimento do projeto, e o que é principal, quando a gente está falando de Nordeste e Centro-Oeste, principalmente no Nordeste, dá oportunidade, por exemplo, no fosfato de Miriri, da sociedade se beneficiar de uma fonte alternativa de insumo fertilizante para a agricultura. A sociedade está ganhando desde o início até o final. Eu acho que isso é muito importante. Segundo, o Fred colocou, é muito bom ver a evolução dos critérios da licitação serem, na verdade, praticados aqui. Mais uma vez, repito, a gente está partindo de um modelo não só de bônus objetivo, mas sim dando possibilidade a todos os atores a participarem do processo com bônus pagos ao longo do tempo, mas o principal, incentivando não as propostas ao melhor bônus, mas ao melhor projeto de pesquisa. Em relação à qualidade técnica dos dados, eu tive a oportunidade de já analisar há um tempo atrás, na verdade, o trabalho feito é elogioso, a gente tem quase 5 milhões de toneladas de fosfato, certamente isso tem um valor para o empreendedor, sem dúvida nenhuma, então eu acho que os valores estão muito adequados. Eu não tenho dúvida que você vai ter muito mais concorrência nesse momento. E sem contemplar a possibilidade de que da oportunidade, né, de hoje eu estava lendo algumas matérias que mostram que o cobre está projetado para dobrar de preço, e o cobre já chegou a 3,50 a libra. Se a gente pensar em termos de um ano atrás, a gente está com um ganho de mais de 15%. Então é o momento realmente para se fazer uma licitação de um projeto de cobre, e a alternativa que a gente tem, na verdade, desse depósito, tornar o Brasil também um pouco mais suficiente no cobalto, que a gente, pelos depósitos de cobre que estão sempre associados com cobalto, temos muito pouco, né? Então, eu acho que o ativo é muito interessante, o cobalto tem alcançado preços muito bons de mercado, eu não tenho dúvida que as empresas vão se interessar por conta disso. E o projeto de Miriri, eu até brinquei com o Márcio ontem, quando ele me convidou, falei assim, o fato de participar não significa que eu estou conflitado para poder participar da licitação, não. Eu acho que assim, é uma alternativa interessantíssima, porque a gente sabe da importância da agricultura do oeste baiano, do nordeste, né,
daquele eixo Maranhão, Piauí e Tocantins, como aquilo está crescendo em termos de agricultura. Quer dizer, existe um mercado do lado onde, na verdade, o frete vai impactar muito pouco e vai ajudar a desenvolver esse depósito. Eu acredito que o leilão vai ter muito sucesso, nós vamos ter muitos interessados, e elogio a CPRM nessas iniciativas, e eu acho que é esperar agora para colher de forma muito breve os bons resultados dessa oportunidade. Meus parabéns à CPRM e a todos que participaram desse processo aí. Não tem dúvida que nós melhoramos e avançamos muito. Obrigado, Luiz. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao secretário, de que forma, em sua opinião, esse programa se insere no Programa de Desenvolvimento da Mineração, que foi lançado recentemente, é uma bandeira forte do governo, né? E que outros apoios a iniciativa privada pode esperar, quer dizer, do governo nesses projetos, além do... Pois não, Francisco. Esse projeto, esse lançamento de hoje é o próprio retrato. Eu diria que é a própria cara do Programa Mineração e Desenvolvimento, que é a agenda definida pelo governo para o setor da mineração e que tem dois objetivos muito claros e explícitos, que é o do crescimento quantitativo e qualitativo. Se nós queremos crescer na mineração, nós temos que exatamente avançar, né, no aproveitamento desse grande potencial que o Brasil tem nessa área, nessa atividade econômica. O Brasil tem que deixar de ser apenas, né, como cansamos de ouvir, décadas e décadas, apenas ser o país do futuro para ser o país do presente. E a mineração, nós estamos procurando exatamente fazer isso. Não adianta termos toda essa riqueza apenas como potencial, sem tê-la convertida em riqueza. Esse é o país do presente. O país do futuro, que tinha apenas esses potenciais, era um país que não gerava e não atendia aos anseios sociais. Então, esse projeto é exatamente aquilo que se pode dizer como a entrega, como produto, né, do que nós queremos no cumprimento do Programa Mineração e Desenvolvimento. E temos muito a fazer paralelamente, né? Primeiro, deixar sempre bem claro que a mineração do presente ela tem elevados compromissos com a sustentabilidade. Um projeto como esse vai implicar não só na geração de emprego e renda, mas também está atrelado hoje a compromissos socioambientais. Não se implanta um projeto dessa natureza sem as devidas compensações, ou seja, a sociedade hoje pode estar absolutamente segura aquilo que hoje é um empreendimento minerário, onde nasce o empreendimento minerário, ali se terão as melhores práticas da preservação ambiental, do cuidado, né, com todos esses conteúdos, esses componentes da sustentabilidade, que é a preocupação socioeconômico-ambiental. E na mesma linha, né, essa atuação, a formatação como esses editais estão apresentados, demonstra a preocupação do governo, do Estado brasileiro, né, em proporcionar algo que efetivamente atraia o investidor, algo que seja encarado num aspecto do que há, não apenas de ideal, mas efetivamente num plano de um mundo real. E associado a isso, linhas que estamos tomando aqui no que se refere ao incentivo ao crédito para a mineração, né, a novas medidas que viabilizem o estímulo, a segurança e a credibilidade dos investidores. Então, uma ação como essa, viu, Francisco, que é o que pode haver de mais concreto, né, naquilo que é o que nós queremos com o Plano Mineração, Programa Mineração e Desenvolvimento. Okay. Temos tempo para mais perguntas? Pergunta à coordenação. Mais uma pergunta. Ok. A última pergunta é para o doutor Esteves, e é o seguinte, quer dizer, de que forma a CPRM pretende, né, quer dizer, acelerar esse processo daqui para frente? Quer dizer, como o senhor mesmo mencionou, tem um portfólio muito grande de áreas, né, a serem disponibilizadas, né? E o que vocês esperam, em que prazo vocês esperam fazer isso aí para frente?
Tá sem som. Está mutado. É a ignorância de manusear essas coisas. Mas nossa expectativa é acelerar o processo. Nós fizemos a primeira área em 2019, 2 áreas em 2020, estamos programando fazer 5 áreas em 2021, e a ideia é que nos próximos 2, 3 anos nós possamos esgotar isso. Nós temos que enfrentar uma situação muito interessante, talvez fosse o caso até de comentar aqui, que é o enfrentamento da situação do carvão, né? Nós temos cerca de 10 ou 12 áreas, né, Márcio, lá na região lá do sul do país, que precisaria ter um enfrentamento, porque ela foi usada com possibilidade de fonte energética, né? E nós precisamos, talvez, encontrar uma outra forma de utilizar esse carvão para oferecer ao público, talvez transformando em gás, transformando em outros processos. Nós estamos estudando isso. Mas a expectativa, para ser objetivo, é, nesses próximos 3 anos, no máximo, nós esgotarmos essa carteira que estava conosco. Francisco, nós temos tempo ainda para mais uma pergunta. Ok. Mais uma pergunta aí para o Leandro, que é o seguinte: são projetos de pequeno porte, no estágio de exploração ainda incipiente, né? Então, você acredita que isso são as agruras da quarentena, né? Você acredita que o pequeno investidor, ele tem condições de arcar com esse custo de pesquisa? É um projeto, embora seja um projeto pequeno, o CAPEX é pequeno, mas o programa de pesquisa é um programa de pesquisa, né, quer dizer, até certo ponto oneroso, né? Então, a minha pergunta é nesse sentido: se isso, você considera que isso realmente pode ser atrativo para o médio e pequeno investidor, já que se trata de pequeno e médio projeto? Oi, Francisco, obrigado pela pergunta. A gente acredita sim, tá, que é possível, né, o pequeno e médio investidor trabalhar nesses projetos, principalmente pela redução que nós fizemos, né? Se você for considerar o projeto de Palmeirópolis, que se pedia, né, na primeira etapa 10% de pagamento, nós estamos pedindo 2,5%, né? Justamente pelo grau de incerteza que o projeto tem, mas também com os dados que a CPRM já apresenta, você vê um potencial, né, na área. Então, na questão do cobre, a gente tem um grande potencial aí para se aumentar as reservas, tanto em profundidade quanto na direção do corpo. E isso a pesquisa vai dizendo, né? Então, a nossa intenção também de separar a pesquisa em algumas etapas é para que o investidor não fique obrigado a fazer uma sondagem, um programa de sondagem, sendo que já se definiu, né? Em algum momento se define que não é um projeto atrativo para ele, né? Então, a gente deixou o edital desenhado para essas situações, né, para possibilitar aí que a empresa também se capitalize no início para fazer pesquisa e não para pagar um bônus maior aí para a CPRM. Ok. Eu pediria só para uma pergunta a mais para a doutora Marta, que é o seguinte: qual é o peso que o setor mineral está tendo dentro do PPI, né? Quer dizer, relativamente, é um setor que não fazia parte, né, e agora passou a integrar, né, esse programa. Então, eu gostaria de saber qual é esse peso, como é que a senhora vê isso? Muito importante, Francisco. O PPI ele foi criado, o programa, para facilitar o acesso dos investidores nacionais e estrangeiros a essa carteira de projetos que o Brasil oferece e de oportunidades de investimento.
em infraestrutura, em direitos de exploração e também uma carteira cada vez mais importante em termos de desestatizações e privatizações. Então, eu acho que o fortalecimento do setor de mineração nessa carteira é fundamental para que a gente mostre o nosso potencial, né? O Brasil, a cada ano, tem gerado leilões super importantes na área de energia, geração, transmissão, óleo e gás, e a mineração era a ponta que faltava para a gente mostrar que tem oportunidades importantes de investimento em todos os segmentos do setor de energia, óleo e gás, mineração e os demais, né? A gente tem se esforçado muito para conectar tudo isso com a agenda de transportes, investimento em logística, que também é fundamental para o próprio desenvolvimento da mineração e de outras atividades, que a gente tem investimentos nos nossos portos, nas nossas ferrovias, nas nossas rodovias, enfim, que a gente consiga planejar tudo isso de forma agregada. E a entrada dos projetos no PPI, ela ganha um selo de prioridade nacional. Isso é importante para mostrar que existe um compromisso do governo como um todo para que esses projetos saiam do papel. Existe um compromisso, inclusive, em relação à celeridade de todas as licenças, de todo o processo de licenciamento ambiental. A gente, inclusive, tem uma área aqui no PPI para apoiar o licenciamento ambiental dos projetos que estão qualificados, o que é diferente de pular etapas e não respeitar a legislação. Todas as etapas são respeitadas, o diálogo com os órgãos licenciadores, mas a gente traz um apoio adicional para que tudo isso aconteça com a celeridade necessária em função da prioridade que se dá ao tema. Então, esperamos aí que essa carteira de direitos minerários só cresça no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos. Bom, muito obrigado a todos, em nome do Brasil Mineral, e eu devolvo para a Letícia. Muito obrigada, Francisco. Bom, nós temos mais perguntas, mas infelizmente o nosso tempo é curto. Essas e outras perguntas estarão no site do Serviço Geológico do Brasil, também no site do Ministério de Minas e Energia e também nas redes da SPPI. Eu quero agradecer a participação, a presença de todos os painelistas. Obrigada também pela oportunidade ao IBRAM e dizer que a partir da manhã, em seguida, né, da publicação do edital no Diário Oficial, já estará também no nosso site www.cprm.gov.br. Muito obrigada a todos e tenham um bom dia.